Conectando Vidas no ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Nós vamos falar da saúde feminina com ênfase na endometriose e na menopausa. Assunto que é muito conhecido, mas que ainda existe muitos tabus e muita desinformação entre eles. Você sabia que 1 em cada 10 mulheres no mundo tem endometriose? E eu estava lendo ontem que essa mesma meta é para o Brasil. No nosso país, nós já estamos a cada 10 mulheres, 1 tem endometriose. Então é um número muito alto e esse assunto precisa ser discutido. E para isso, nós trouxemos doutora Elaine Ângelo. Ela é ginecologista integrativa, com especialidade em endometriose e na menopausa e tem mais de 15 anos de experiência. Então, pega sua xícara, coloque seu chá, sua água, seu café e vem fazer parte conosco dessa conversa que será muito informativa. Doutora Elaine, muito obrigada por aceitar fazer parte do Conectando Vidas. Que bênção estar aqui hoje. A porcentagem realmente é em torno de 10% das mulheres que estão na fase do menacme, né? Que é nessa fase da reprodutiva, entre a primeira menstruação e a última menstruação. E a cada 10 mulheres são comprometidas, uma com endometriose. Pode ser comprometida, né? E afeta não só a fertilidade, mas outras coisas que podem estar envolvidas como consequência dessa doença. Isso. Nós vamos falar, né, sobre endometriose, sobre menopausa, mas eu queria que antes disso você falasse um pouco quem é Elaine Ângelo, dentro e fora do consultório. Maravilha, vamos lá. Antes de ser médica, né, eu sou mãe, aliás, eu sou filha, né? Minha família é do Ceará, minha mãe. Meus pais são do interior do Ceará. Tenho 3 irmãs e tenho um irmão mais velho. Há 8 anos eu moro em Sergipe, né? O Senhor me colocou aqui nessa terra abençoada e venho cuidando de muitas mulheres. Eu acabei de fazer 44 anos, não tenho vergonha de falar da minha idade, né? Tem mulheres que escondem, mas gosto sim de falar porque são desafios que nós mulheres enfrentamos, né, ao longo de todas as fases que a gente passa. E eu decidi fazer ginecologia obstetrícia. Um dia o Senhor, né, me disse que eu tinha que cuidar de mulheres. Inicialmente eu não entendia, mas depois eu compreendi qual era o propósito, né, de estar ajudando mulheres. E aqui em Sergipe eu já atendi mais de 40 mil mulheres dentro do estado. Tenho também, né, como mulher, eu tenho dificuldades, desafios também. Eu sou portadora de diabetes tipo 1 há 19 anos e sempre fui uma mulher adepta de um estilo de vida saudável, né? E eu decidi cuidar de mulheres e cada vez mais me apaixono pelo mundo da saúde feminina. Estou agora nessa fase do climatério, da perimenopausa, então eu vivencio essa fase e entendo que é uma fase delicada, né? Que nós vamos abordar um pouquinho mais depois. Mas eu me sinto muito honrada a Deus por ter esse conhecimento para ajudar mulheres. Que bom. E nós estamos assim, ultimamente nós estamos ouvindo falar muito na saúde integrativa, não é? E o que vem a ser a ginecologia integrativa? A ginecologia é a área da saúde da mulher onde atende às necessidades em todas as fases. Desde uma criança que pode estar com sintomas ginecológicos até a terceira idade, né? Mas a ginecologia convencional, digamos assim, ela aborda mais o aparelho reprodutor feminino. E
a gente percebe que não é o suficiente, porque nós somos um conjunto, né? Isso. Nós somos não só um aparelho reprodutor feminino. Então, a ginecologia integrativa, ela tem uma oportunidade de cuidar dessa mulher como um todo. Então, por exemplo, se a mulher está tendo uma infecção de repetição, a gente precisa entender como é que está a rotina dessa mulher, se ela está apresentando sintomas de ansiedade ou depressão, se ela dorme bem, como é que é a alimentação dela, se ela é portadora de alguma patologia, como por exemplo asma. A mulher que tem candidias de repetição tem uma predisposição a ter rinite, sinusite e asma. Então eu preciso entender todo o contexto que essa mulher, para poder especificamente ajudá-la de uma forma, né, mais completa. A ginecologia integrativa, ela vai também ter uma abordagem de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde não é ausência de doença, mas é um conjunto, né, do bem-estar físico, emocional e também social. E a gente como cristãos, nós como cristãos, o espiritual também tem que estar ligado, e com certeza. Então a minha abordagem, ela é uma abordagem na área emocional, espiritual, física, também social. Ótimo. E aí eu queria, se possível, né, que você explicasse de uma maneira que as pessoas pudessem entender o que vem a ser essa endometriose, que está sendo o bicho-papão, né, do momento. A endometriose, ela pode surgir desde que a mulher começou as primeiras menstruações. É uma doença inflamatória, é uma doença que leva a várias consequências por ser inflamatória. É muito estudada, a gente diz muito que a endometriose é uma doença enigmática, porque às vezes a mulher pode ter uma endometriose grave e não ter tantos sintomas, né? Não é proporcional. Entendi. E tem mulheres que têm muitos sintomas e os exames dão normais. É uma doença onde todo mês o útero ele se prepara para engravidar. Então, na camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, é uma camada que se espessa e que se prepara para receber um embrião. Quando não houve uma fecundação, essa camada descama e há um fluxo de dentro para fora. Uma das teorias da endometriose mostra que pode haver um refluxo desse sangramento e esse tecido endometrial pode se implantar em órgãos próximos do útero, né, até se infiltrar na própria parede do útero, que é o miométrio, a camada muscular, e também em órgãos anexiais, ovários, trompas. Anterior ao útero a gente tem a bexiga, posterior tem um reto. Então é uma doença que pode também comprometer os órgãos dessa mulher. E aí, por ser uma doença inflamatória, vem aí uma sintomatologia que pode ser sistêmica, por exemplo, dores de cabeça, queda de cabelo. Não é só cólica, né, menstrual que essa mulher pode sentir. A infertilidade, essa mulher pode ter dificuldade de engravidar, porque há uma distorção da anatomia dessa mulher. Os órgãos vão ficando mais colados, os ovários podem ficar fora do local habitual dele. Então, na hora da ovulação, pode comprometer uma possível gestação. 30% das mulheres que têm endometriose têm infertilidade. Nossa. Então, uma mulher que tenta engravidar e já tem mais de um ano sem conseguir engravidar, é crucial, é fundamental que o seu ginecologista faça uma investigação para endometriose, porque é um dos fatores que contribui muito para isso. E muitos não sabem, né? E muitos não sabem. Eu atendi um casal ontem que há 12 anos tentavam engravidar, fizeram fertilizações várias vezes, mais de 5 vezes, e nenhum médico suspeitou endometriose. E ela chegou lá com endometriose nos 2 ovários. Uma mulher já com 44 anos. Então, é uma doença que demora o diagnóstico. As mulheres passam até 8 anos ou mais perambulando de médico em médico. Não, quando
as primeiras menstruações é normal, sentir dor é normal, quando casar não vai ter mais dor, quando tiver filho não vai ter mais dor. Gente, não é isso. Endometriose é uma doença que precisa ser investigada e que tem tratamento. E, infelizmente, não é uma doença que tem cura, mas tem tratamento e tem controle. Então, mesmo a mulher fazendo a cirurgia, ela não vai ser curada. Ela precisa entender que é uma doença sistêmica. Apesar dela não menstruar mais, mas ela apresenta um grau de inflamação que pode, né, que deve ser tratado. Então, essa paciente, por exemplo, poderia hoje, fez cirurgia e poderia não ter endometriose nos ovários, porque ela continua menstruando. Então, já falando de tratamento, o tratamento da endometriose, ele é por ser uma doença multifatorial, a abordagem é multidisciplinar. Então, essa mulher precisa de um nutricionista, ela precisa de um psicólogo muitas vezes. É uma doença que 6 vezes mais aumenta o risco dessa mulher ter depressão. É uma mulher que precisa de atividade física regular e muitas vezes o personal é que vai orientar como é que é feita essa atividade física. Essa mulher precisa também de um tratamento para bloquear a menstruação, para que não aumente os focos de endometriose. E é uma doença complexa e uma consulta não é o suficiente para a gente abordar e essa mulher ser tratada da melhor forma possível, né? Não é só passar um anticoncepcional, porque muita gente acha que a endometriose passou anticoncepcional, não menstruou, está tratada, não está. A gente precisa identificar, né? Primeiro, os focos de endometriose, qual é o grau de comprometimento, porque essa mulher pode ter comprometimento intestinal. Tem casos que mulheres perdem uma parte do intestino ou abrem um quadro de apendicite, uma urgência, e quando vem o anátomo patológico, essa mulher tinha endometriose. Então, é uma doença enigmática, é uma doença muito complexa, mas que se houver o diagnóstico precoce, o tratamento certo, essa mulher vai ter qualidade de vida com certeza. E para aquelas que, assim, que estão na infertilidade, com o tratamento pode reverter esse quadro de vir um dia gerar? Sim. Primeiro, identificar qual é o grau de comprometimento, né? Porque a infertilidade, 40% das causas de infertilidade do casal se relacionam a fator masculino. O homem pode estar com problema de espermatozoide na produção, não pode haver qualidade desses espermatozoides. 60% da infertilidade está relacionada à mulher. E aí, desses 60%, podemos investigar a endometriose, que aí pode ter um fator ovariano, tubo ovariano, obstrução das trompas, ou o ovário está muito grande, devido ao comprometimento da endometriose. Então, a infertilidade precisa investigar. Pode fazer cirurgia e reverter? Pode. Precisa desinflamar, passar um período de tratamento para depois liberar essa mulher para engravidar. Algumas precisam realmente passar por uma cirurgia, que é uma cirurgia reparadora, vai minimizar esses focos de endometriose que essa mulher tem, vai facilitar, né? Vai acelerar, digamos assim, a vida dela. A maioria consegue engravidar. Realmente são poucos casos. Quando faz o tratamento, a gente coloca ali uma meta de um tempo para ela ter esse tempo de tratamento e ela conseguir engravidar também com qualidade, porque também não é só engravidar, né? Existe todo um processo. O endométrio é quem vai recepcionar o embrião. Então, o endométrio, se ele tiver inflamado, se esse endométrio não estiver com espessamento adequado, se houver deficiência de progesterona, ela vai engravidar, mas pode abortar também. Então, é todo um processo que essa mulher precisa ser bem assistida. Doutora, e aqueles casos que eu lembrei agora, por exemplo, que a mulher foi orientada já a tirar o útero,
né? Como eu tenho a irmã que diz que é endometriose, já tirou o útero e continua tendo dores fortíssimas todos os meses, com assim, infecção intestinal. Isso. Como é feita essa abordagem, né? É exatamente isso. A cirurgia, a gente tem um cuidado muito grande. Antigamente, há uns 5 anos atrás, né, 90% dos casos de endometriose eram cirúrgicos e 10% só medicamentoso. Hoje inverteu. 10% é cirúrgico e 90% o tratamento é medicamentoso com, né, as mudanças de estilo de vida. Reduziu bastante a quantidade de cirurgia. Primeiro, a cirurgia era mal indicada e as mulheres eram mal orientadas. Por quê? À medida que você faz uma cirurgia, se não for bem orientada, essa mulher pode achar que ficou curada. E aí os cuidados pós-cirurgia, eles têm que continuar. Uhum. Então ela acha que pode ser curada, né? No caso de uma mulher que fez uma esterectomia, retirou o útero, não está menstruando mais, o útero é o nosso sagrado feminino. Eu falo muito que é o coração da mulher. Não é à toa que o útero está no centro do nosso corpo. Então as mulheres têm uma tendência a parte emocional, quando tem algum problema emocional, as emoções delas são centralizadas nessa região. A gente tem uma tendência a sentir mais dores. Uhum. E ali ficou uma memória neurológica, né? Foi retirado um órgão, mas essa mulher ficou com aquela memória neurológica. Então é possível ela também sentir dor. E vem a questão também que a endometriose, por ser sistêmica, não está sendo tratado, né? Porque, lógico que o tratamento é diferente. Ela não vai receber a mesma dose de hormônios, o mesmo tratamento de uma mulher que menstrua todos os meses. Mas ela precisa também passar por uma manutenção anti-inflamatória. A dieta, entendeu? Tem que ser uma dieta anti-inflamatória, evitar leite, evitar carnes vermelhas, evitar alimentos processados. Então, precisa realmente. E mais, ela pode ter endometriose intestinal, né? Porque eu te falei que a endometriose, ela pode levar à extensão, né, de outros órgãos. Tanto que o diafragma dessas mulheres podem ter comprometimento, pode ter focos de endometriose e dificultar também a respiração. Então, no caso, é importante ela buscar ajuda, entender que ela continua com endometriose e fazer o que não foi feito. Uhum. E assim, como nós estamos falando em estilo de vida, né? Que mudanças no estilo de vida uma mulher que é diagnosticada com endometriose ou até com menopausa, ela pode fazer para que o seu dia a dia possa ser mais tranquilo, né? Tanto na alimentação quanto no dia a dia. Sim. A nossa vida, ela tem que ter sempre um tripé. Um tripé onde a gente entende que deve haver uma constância e estar em equilíbrio. Não adianta eu só fazer atividade física, né? Atividade física faz parte, nós nascemos para estar em movimento, o nosso corpo tem várias articulações exatamente para a gente estar em movimento. A própria fé tem que estar em movimento, que dirá o nosso corpo, né? E a palavra saúde vem de latim sanus, de salvação, significa salvação. Então a gente também precisa entender que o nosso corpo precisa estar em equilíbrio e a gente precisa cuidar do nosso corpo. Esse tripé, ele vai desde a atividade física regular. Atividade física não é uma opção. Atividade física é obrigação de adulto. Às vezes até as pessoas riem nas minhas palestras que eu falo assim: caminhada é meio de transporte. Academia é obrigação de adulto. Aí eu penso, poxa, a doutora chocou a gente, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa estimular o nosso corpo, não é só para a gente ter um corpo bonito, lógico, isso vem como consequência. Isso, Mas se hoje nós, como mulheres 40 mais, a gente quer ter uma saúde, ser bem saudável na terceira idade, ter autonomia, né? Neurônio,
ser independente, né? O fato da gente se sentar, a gente precisa trabalhar a musculatura. Né? Então, a atividade física tem que ser primordial e aquilo tem que fazer parte da saúde da mulher. Alimentação, todo ser humano precisa de uma alimentação saudável, né? A mulher que tem endometriose ou que tem menopausa, ela tem uma restrição maior. A menopausa é uma fase que nós mulheres vamos passar e não vai ficar a vida toda nessa fase do climatério. Mas uma mulher de 40, 50, 60, ela não é mais uma mulher de 20, de 30 anos, né? Então, existe também algumas restrições em relação à alimentação. Buscar sempre a ajuda de um nutricionista. Mas aquelas, vamos supor, que hoje não tem condições de buscar um nutricionista, o que seria, assim, mais evidente para elas sim. Agora, que elas precisavam, assim, não, se puder começar a mudar alguma coisa na sua alimentação, comece com isso. Comece por isso, né? Muito bom. A gente não vai passar a vida toda com um personal debaixo do braço. Eu sempre fui adepta de um estilo de vida saudável, já treinei várias vezes. Por que eu estou comparando com a atividade física? Porque também a gente não vai precisar a vida toda estar com um nutricionista. A maioria da gente sabe o que é bom e o que é ruim para a saúde. A gente sabe que uma salsicha não é bom para a nossa saúde. A gente sabe que frituras, processados não é bom para a nossa saúde, né? Então, existe aí uma gama de alimentos que nós já temos consciência que não é bom, não é verdade? Então, se a mulher já tiver essa consciência e evitar tudo isso, ela já tem meio caminho andado. Em relação à endometriose, existem realmente alimentos que vão piorar mais ainda a endometriose? Existe, por exemplo, o leite. O leite e todos os seus derivados, eles são inflamatórios. Então, a mulher tem que entender que se ela tomar leite, muito leite, ou queijos, né? Porque ali dentro tem uma proteína que o nosso corpo não digere. Não digere. Não existe leite sem lactose que faz mal do mesmo jeito, porque essa proteína não tem. Então, um dos alimentos é o próprio leite. Alimentos processados também, frituras, ela deve evitar. A mulher, ela passa por 4 fases ao longo do mês, né? Nós somos cíclicas e a gente sabe que aquela semana vai ser a semana pior dela. Então, o autoconhecimento é muito importante também. A mulher sabe quando está de TPM, sabe que está próximo de menstruar. Então, primeiro ela tem que entender como é que é seu ciclo menstrual, isso já trazendo para todas as mulheres, não só para quem tem endometriose. E ela tem os alimentos que são acolhedores e aquecedores, que é eu falo muito do ciclo, os ciclos da mulher, nós somos mulheres de fases, né? Então, a mulher que está no período menstrual, ela está sangrando, ela está perdendo ferro, ela está perdendo vitaminas ali. Então, ela tem que se alimentar de uma forma para repor, né? E fazer mais uma dieta mais acolhedora, né? Como, por exemplo, açaí, que é rico em ferro, feijão. Essas mulheres geralmente têm disbiose intestinal, então tem que ter um certo cuidado em relação à alimentação. Não só as mulheres que têm endometriose, algumas têm intolerância a outras coisas também, né? Intolerância ao glúten, intolerância a uma paciente que estava me falando sobre castanhas. Eu achei bem interessante que ela tinha. O fato de vir da natureza, a gente acha que tudo é normal, é natural, né? Que vem da natureza. Mas tem alimentos que podem ter substâncias que para aquela pessoa, né, ela pode ter alergia. Então ela precisa conhecer também o seu organismo e já começar a diminuir suas escolhas. Eu falo muito que a mulher precisa entender uma regra assim: descascar mais e desembrulhar menos. Se eu estou descascando, eu estou tirando as raízes, eu estou usando algo que é mais natural, realmente, né? E se eu estou desembrulhando, eu estou tirando aquilo que é industrializado, eu estou consumindo algo que é industrializado. Então, essa é uma regra também que eu uso para as mulheres. E agora, falando em terapia hormonal, muitas mulheres ainda, assim, têm receio, né, de fazer terapias.
E assim, quando é indicado realmente? Quando é que você indica uma terapia hormonal para a mulher? Qual é o caso, né? Sim, bem interessante a sua pergunta, porque inclusive é motivo, né, de muitos tabus, de muita polêmica, a reposição hormonal, né? Isso. A terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita em qualquer idade. A terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita inclusive em homens. Quando a gente entende o que é um hormônio, a gente entende a função do hormônio no nosso corpo. O que são hormônios? São os mensageiros químicos que levam aquela informação para que o seu corpo cumpra aquela função. Entende? Então, hormônio é bom, é excelente, mas precisa também entender que existem os hormônios naturais e os hormônios sintéticos, que aí fazem uma grande diferença, né? No caso das mulheres que estão no climatério, na perimenopausa, por que nós devemos fazer a reposição? É repor algo que não está sendo mais produzido, não é verdade? A partir dos 35 anos, a mulher já começa a ter quedas hormonais mais importantes. O ovário não produz mais estrogênio, como uma mulher jovem, já começa a queda de estrogênio. A progesterona, a testosterona, é uma gama de hormônios que o nosso corpo produz, né? Então, por que eu falei que pode ser em qualquer fase? Porque existe um hormônio que muita gente não conhece, é a vitamina D. A vitamina D é conhecida como vitamina, mas é um pró-hormônio. E aí nós fazemos a reposição em crianças, em adultos, em homens, né? Então, por isso que eu generalizei dessa forma. Especificamente nas mulheres na menopausa, a reposição vai de acordo com cada mulher e a necessidade. Não é uma receita de bolo, não é por isso é que o nós mesmo para todo mundo. Isso, não. A gente precisa individualizar, porque tem mulheres que tem histórico de câncer de mama, tem receptor para estrogênio, nós não fazemos o estrogênio, por exemplo. O estrogênio, ele é um hormônio neuromodulador. Ele é um hormônio muito bom para as mulheres, né, que é produzido no nosso ovário e é um dos que traz mais sintomas de fogachos, né, as ondas de calor. Só que ele não vai causar câncer. É preciso a gente esclarecer isso aqui. O estrogênio, ele não causa câncer, ele pode estimular o crescimento de uma célula metaplásica que está sendo liberada no seu corpo, no corpo da mulher, e pode estimular o crescimento. Não é que ele seja a causa, né? Por isso que a gente evita que a mulher use o estrogênio se ela tiver um nódulo na mama com características malignas, né? Isso. E assim, a senhora já falou que no início que geralmente, né, demora cerca de 8 anos para a pessoa ter o diagnóstico de endometriose. E aí nós queríamos saber por que demora tanto e como era que esse tempo poderia ser abreviado. Hoje a informação ela está vindo muito mais rápida, né? As redes sociais estão conectando mais pessoas, graças a Deus. Agora, infelizmente ainda há uma deficiência do sistema. Alguns profissionais ainda não estão preparados para... Você só diagnostica aquilo que você procura, que você suspeita, né? Não é... Nem sempre é um diagnóstico, é um achado, né? Que fez o exame e de repente naquele exame a pessoa tinha endometriose. É preciso você suspeitar antes pelos sintomas que a maioria das mulheres sentem. Então, primeiro, existe uma deficiência aí dos profissionais. Falta também ainda um preparo, inclusive, da classe do ginecologista. Eu sou ginecologista, mas infelizmente falta esse preparo dos colegas, né? Segundo, o sistema público, ele é muito falho. O exame para pesquisa de endometriose não é um ultrassom qualquer, não é um exame convencional, um transvaginal convencional. Então, o SUS, a maioria das vezes não faz esse exame, que é um exame de alto custo, né? Então, tem que ser um transvaginal com preparo intestinal, porque se essa mulher tiver comprometimento intestinal, ela pode já fazer
esse exame e diagnosticar também precocemente. Então há também esse atraso, né, em relação ao diagnóstico por falta do exame específico. E também o estilo de vida de hoje, ele está muito diferente. Hoje a gente se alimenta muito mais do ponto de vista artificial do que natural, né? A epigenética, existe a genética e a epigenética. A maioria das doenças de hoje não surgiram pela genética. Para você ter ideia, o câncer de mama, ele só tem um impacto no histórico familiar de 10%. A chance de uma mulher ter câncer de mama, porque a mãe, a filha, o parente de primeiro grau tem câncer de mama, só é 10%. 90% está relacionada a outros fatores. O ambiente que mora, o grau de estresse que essa mulher passa, o estilo de vida, de alimentação, o sono, entende? Então, tudo isso coisas que pode desencadear um câncer. Inclusive, obesidade, que é um problema de saúde pública, 45% dos cânceres tem relação com a obesidade. Então, é algo que é uma doença também que pode trazer outras doenças. Outras doenças, interessante. Muitas mulheres aceitam assim, as dores menstruais, né, como algo normal. Eu mesmo tive, enquanto menstruei, todo mês eu tinha que tomar injeção para dor, porque eram dores fortíssimas, né? Mas o que diferencia um ciclo, né, menstrual doloroso do início da endometriose? Excelente, boa pergunta. A endometriose, ela confere dores cíclicas, né? Que são sempre dores relacionadas ou antes do período menstrual ou durante o período menstrual, que são mais intensas. O útero, ele é um órgão muscular. Ele tem 3 camadas que revestem ele, né? Então, o músculo, ele se contrai. O que é a cólica? É a contração muscular do útero. Então, quando começa a descamar, sangrar, esse músculo pode ser contraído. Então, é normal a mulher ter um desconforto nesse período, porque o órgão está trabalhando para que seja eliminado esse sangramento. Agora, quando é uma dor incapacitante, uma dor que vem acompanhada de outros sintomas, enjoo, dor de cabeça, dor na relação sexual, diarreia também. Então, essa mulher pode já ter um comprometimento de endometriose. E uma dor incapacitante que impeça de trabalhar, impeça de produzir, impeça de ter relacionamentos saudáveis, né? Uma das causas de problemas no casamento são mulheres que sentem muitas dores e às vezes o parceiro não compreende isso. Ele acha que é algo que ela está exagerando. Eu fico muito feliz quando a mulher leva o esposo no consultório, porque ele precisa ter essa informação e que não é frescura e que realmente ela está sentindo dor, né? Agora, uma dor de cólica do período menstrual de uma mulher que não tem endometriose, ela é mais leve, ela passa rápido com um analgésico. Às vezes a mulher nem toma nada, né? Não vem acompanhado de outros sintomas, mas uma dor que é persistente, que vai piorando. Inclusive, Sueli, na menopausa, a endometriose tende a piorar por causa da predominância estrogênica. Então, muitas mulheres durante toda a fase do menacme, né? Mulheres mais jovens, 30 anos, 20, 25, elas tinham cólicas mais leves, suportáveis e ao longo dos anos foi piorando. Exatamente. Não houve uma investigação, era endometriose mais superficial e com o evoluir dos anos essa mulher foi tendo um comprometimento maior. Agora vamos falar um pouquinho de menopausa, né? Que também ainda é um bicho papão. Quais são os sintomas assim menos conhecidos que podem indicar que a mulher está entrando na menopausa mesmo antes dos 50 anos? Porque o que todos falam é só o calor, mas a gente sabe que tem bem mais sintomas que isso, né? É verdade. Menopausa é um diagnóstico cronológico. O nome menopausa, ele foi definido para
A mulher que deixou de menstruar há 1 ano atrás, aí ela está na menopausa, como a menarca, primeira menstruação, e menopausa, a última menstruação. O que antecede a última menstruação são os sinais e sintomas, né? O climatério e a perimenopausa. Então, a mulher ela já pode apresentar sinais e sintomas antes mesmo de deixar de menstruar. Como, por exemplo, cansaços frequentes, queda de cabelo, a pele ressecada, insônia, as ondas de calor, 70% das mulheres podem apresentar, mais uma fase evoluída, né? Quando há realmente uma deficiência maior de estrogênio. Mas ela pode ter outras coisas antes das ondas de calor. Ganho de peso, deficiência de massa muscular, déficit de massa muscular, dores de cabeça com mais frequência. Ela não tem mais, essa mulher que tem vida sexual ativa, muda completamente o corpo dela. Doutora, eu não sou mais a mesma, estou enfrentando problema no casamento, que eu não estou tendo mais desejo e tudo mais. Isso é uma das queixas muito frequentes. E existem sintomas mais bizarros, né, da menopausa, que a gente fala muito, quando também já está no estágio mais avançado. Dores nas pernas, coceira nos olhos, zumbidos. Tem mulheres que escutam zumbidos, o barulho incomoda, barulhos muito altos, né? Dores nas articulações, inchaços. Então, cada mulher vai responder de uma forma diferente. Uma das queixas mais comuns é perda de memória, lapsos de memória, né? Aquela névoa mental. A mulher começa a ficar totalmente perdida. Ela vai para um lugar e esquece das coisas, tá dirigindo. Isso já chegou a acontecer comigo, inclusive, né? Então, quando a gente entende que a menopausa é além das ondas de calor, as ondas de calor é só a ponta do iceberg, né? Então, tem todo um contexto ali envolvido que precisa ser trabalhado, que precisa ser tratado. Inclusive as consequências, porque se a mulher chega na menopausa, ela pode já estar perdendo massa óssea. Então, ela pode evoluir para osteoporose precoce. Ela pode estar tendo sarcopenia, que é deficiência de massa muscular. A mulher a gordura vai ficando centralizada, as pernas vão ficando mais finas e toda a gordura se concentra no abdômen. No abdômen. Isso. Que tem essa fase, né? E isso leva ao aumento da resistência insulínica. Aí vem junto hipertensão, dislipidemia, que é colesterol muito elevado, triglicerídeo. São mulheres que podem ter mais ansiedade, depressão. Para você ter ideia, Sueli, a testosterona, quando a mulher faz 40 anos, pode cair 50% da produção da testosterona no nosso corpo. Então, a mulher ela não pode achar que a reposição hormonal é só quando ela estiver sentindo ondas de calor. Ela tem que prevenir tudo isso, fazer consultas, né, periódicas, e o médico já orientar. Existe também uma deficiência muito grande em relação a esse tratamento da menopausa, né? Isso. Porque ainda, infelizmente, muitos profissionais precisam se capacitar mais e esclarecer mais e trazer essa informação. Muitas vezes tem pacientes que já são muito bem esclarecidas. Hoje, com as redes sociais, elas estão buscando cada vez mais, mas ainda existe uma população que não tem o conhecimento, né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento, ele é libertador. Então, quando você tem o conhecimento, você tem clareza que precisa daquela reposição, que a reposição, ela não é para a mulher ter câncer, não vai... Por exemplo, eu falo que anticoncepcional não é hormônio, é demônio, porque anticoncepcional traz muito mais prejuízo para a saúde da mulher do que benefício. E as pessoas não estão preocupadas se causa câncer. E isso é muito mais maléfico para a saúde da mulher. Quantos anos essa mulher usou anticoncepcional? Aí quando é para fazer uma reposição com hormônio bioidêntico, com hormônio natural, a mulher fica com medo. Então, para onde a gente está olhando, né? Qual é a prioridade? Onde é que a gente vai focar? No problema ou na solução?
Então, a solução realmente precisa olhar com mais amor em relação ao tratamento, porque por que nós envelhecemos? Porque os hormônios caem, e não é o contrário. O envelhecimento, ele acelera muito quando essa mulher está nessa fase. Ela não é realmente mais a mesma, né? A pele muda, o cabelo muda, colágeno, então problemas urinários, infecções, tudo está relacionado à deficiência hormonal. Eu lembro que eu entrei na menopausa de uma maneira mais acelerada por conta das químios, e eu estava assim, me sentindo muito fraca. Tudo isso aí que você falou, a maioria das coisas eu senti, a memória e tudo, e minha irmã alertou. Disse, olha, isso pode ser da menopausa. E aí eu fui realmente pesquisar e vi. Então, quer dizer, é algo bem mais sério do que a gente imagina. Inclusive, eu vi um médico falando que nesse período da menopausa, né, que a mulher entra na menopausa, o número de divórcio cresce muito, porque é justamente essa fase que a mulher fica sem ânimo, que a mulher não tem desejo, e onde não tem essa informação, né, da reposição, verdade. E o parceiro vai embora. A mulher fica intolerante, impaciente. Então o parceiro tem que ter muita paciência com as mulheres que estão nessa fase. E pegar na mão dela, olha, vamos no ginecologista, ver qual a opinião dele, sabe, com amor, porque ela nunca foi daquela forma, ela está passando por aquela fase, né? Nem ela e não se conhece, né? Não sabe o que está acontecendo. Exatamente, às vezes nem a mulher se deu conta que ela está numa fase que precisa de ajuda. É verdade. E é preciso que o parceiro ele tenha esse entendimento também para ajudar a mulher a sair dessa fase. Então, eu sou adepta de uma prevenção, de uma medicina preventiva. E não de uma medicina focada na doença, mas focada na saúde, em buscar a saúde antes de vir a doença. Eu falo muito, eu não consigo ter tempo para fazer atividade física. Você não entende, eu não tenho tempo, você não tem tempo. Olha, se você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde hoje, um dia você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então, o que é melhor? É prevenir, né? E a gente tem 24 horas no dia. Trabalhamos em média 8 horas no dia. Não dá para tirar 40 minutos por dia para você também cuidar de você, né? A gente precisa, em primeiro lugar, tá Deus nas nossas vidas. Em segundo lugar, estamos nós. Porque a mulher que tem filhos, que tem um lar, que tem trabalho, ela precisa estar bem para dar conta de tudo isso. E às vezes essa mulher não entende, ela está sendo tola em cuidar de todos e esquecer dela. Que é o que mais acontece, né? É verdade. E aí quando ela para, percebe, eu digo por mim, que a gente percebe que a vida continua, ninguém vai morrer porque você parou, só que quem paga somos nós. Então, a mulher vai ver o prejuízo que foi, né, que ela está tendo por não se cuidar. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Mas eu queria saber se tem uma notícia boa pra gente, assim, com relação à menopausa. Da fase da menopausa, de ser uma fase de renascimento e não simplesmente só como o fim de uma etapa. Como diz, a mulher acabou ali. Chegou a menopausa, acabou. Sim, eu tenho exemplos de mulheres que falaram que foi a melhor fase da vida dela. Por quê? Porque elas levaram uma vida inteira de um estilo de vida saudável. Lógico que aquelas que não tiveram esse entendimento, ainda é possível ela passar por essa fase mais leve, mais tranquila. É possível sim, mas precisa tomar decisões inteligentes, né? O que é que eu vou fazer? Tá faltando isso. Não faço atividade física, eu vou fazer. Eu preciso também ter um momento meu de autocuidado, né? A mulher precisa. Se ela está muito ansiosa, buscar a ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de fazer um pilates, porque o que é ansiedade? A ansiedade vem de sufocamento, a palavra sufocamento. Então a pessoa que vive ansiosa, ela não respira direito. E às vezes uma meditação, uma oração, essa mulher melhora da ansiedade.
ela se acostumou, né? É o pensamento acelerado. Acelerado, É a preocupação constante com o futuro. Então ela tem que parar, respirar, ter aquele momento para ela de 5, 10 minutos. E isso é cuidar da saúde, não é só tomar remédio, né? A melhor medicina é aquela que você não precisa de remédio. Verdade. E aí eu te pergunto, se você tivesse carta branca para mudar algo no Brasil com relação à ginecologia, o que é que você mudaria? Ah, que pergunta maravilhosa. Então, existe uma deficiência no sistema público. As mulheres estão envelhecendo mais e as doenças, a menopausa, eu falo muito que menopausa não é uma doença, mas através da menopausa que não foi bem assistida, que não foi tratada, a partir daí a mulher pode desencadear várias doenças. Então, o que falta para o Brasil, né, trazer mais qualidade de vida para essas mulheres, né? A gente sabe que a maioria da população é população pobre, carente. Então, o que eu faria, como por exemplo uma política, né? Eu colocaria reposição hormonal em todo o sistema único de saúde. Já ajudaria desde bastante, uma vitamina D, a uma progesterona, a uma testosterona. Eu acredito que a gente diminuía muitas patologias. Obesidade, depressão. O SUS tem muita medicação que ajuda, tem sim. Mas quando a gente foca na medicina preventiva, se for uma fase, né, se essas mulheres for bem tratadas nessa fase e o SUS liberar tratamentos, hormônios bioidênticos para essas mulheres, eu tenho certeza que muitos problemas serão diminuídos. Depressão, hipertensão, infarto. A mulher que não faz reposição hormonal, Sueli, aos 60 anos, aumenta o risco cardiovascular de 6 vezes mais. Nossa, é muito alto. 6 vezes mais de infartar. Então essa mulher não infartou na hora ali. Ela foi infartando aos poucos. Porque não houve um tratamento, não houve uma prevenção, nem um cuidado. É verdade. Então, eu falo sempre, gente, se tiver algo que precisa mudar de imediato na saúde do Brasil, trazer essa fase que a mulher passa com mais prioridade, né, de prevenir e tratar essa fase que a mulher passa. Com certeza o Brasil seria diferente. Teríamos mulheres mais felizes, mais saudáveis, casais, né? Os casais não estavam separando tanto como nós estamos vendo hoje. É verdade. Nós estamos assim, um bate-papo muito bom. Nós estamos já indo para o finalzinho da nossa conversa com a doutora Elaine e eu tenho certeza que vai precisar voltar outras vezes, viu? Voltaremos, porque esse sim. assunto é muito amplo e a gente precisa levar informação às pessoas. É verdade. Né? E eu quero lhe perguntar assim, agora isso é pessoal. Se a doutora Elaine de hoje pudesse reencontrar com a doutora Elaine de 10 anos atrás, o que era que você falaria para ela? Teria algum conselho que você não teria seguido? Teria trilhado outro caminho ou faria o mesmo percurso? Excelente pergunta também. Hoje eu estou com 44, né? Então, com uns 34 anos, eu estava em São Paulo, fazendo muitos cursos, né? Uma das coisas que eu diria para mim é que desacelerasse, né, mais e vivesse mais o presente, sabe? Porque o dia, né, o momento mais importante da nossa vida é agora, é o nosso presente, é o presente de Deus. Então, olhando para trás, teve momentos que eu procurei investir mais no meu profissional e não no meu pessoal, digamos assim, né? E a vida, ela é muito curta. A vida é muito efêmera. Então, uma das coisas que eu olharia para mim era isso, que eu teria que ter focado mais no meu eu, né? Ao invés do meu eu como pessoa, como mulher e não como profissional. Porque nós médicos, a gente fica muito viciado em cursos, em estudar muito. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Então, a gente esquece de viver. Isso. São mais de
eu passei mais de 12 anos só estudando medicina, né? Residência com pós-graduação e com a graduação, né? 12 anos. E aí eu me formei em 2011. Não, 2007, perdão. Eu já vou fazer 15 anos de formada. E eu acredito que eu vivi muito pouco ainda. Então a gente tem que realmente estar fazendo, a gente olha para frente, né? Do que a gente quer daqui a 10 anos. Mas fazer o inverso, geralmente a gente não faz. Não faz. Porque é importante também a gente ter clareza daquilo que faltou e que poderia ter feito. Sem peso, né? Isso. Ressignificando para que daqui para frente a gente aproveite mais a nossa vida, né? Que joia. É maravilhoso falar de viver, né? É verdade. Então, assim, nós estamos concluindo, né, o nosso programa. Já agradeço muito. E eu queria que você deixasse, né, nessa sua fala final, uma mensagem para as mulheres, né? Que hoje o nosso público assim específico vai ser a mulherada. Então, deixasse uma mensagem para elas, como médica e como mulher também. Sim. Uma das coisas que eu falo muito para as mulheres é que elas devem se amar mais, né? Ame mais, principalmente a si mesmo, né? Quando você se ama, você está trazendo um benefício muito grande para a sua vida. E aí vem embutido o sentimento da gratidão, né? A pessoa que ela é grata, ela adoece menos, ela é mais feliz, ela é mais próspera, ela vive mais. Então, carregue com você esse sentimento de gratidão. E perdoe mais, porque quando a gente perdoa, né, a gente também não carrega nenhum tipo de peso. É libertador. Você se conecta muito mais com o seu Criador. E nunca deixe de cuidar de você. Né? Nós precisamos se cuidar e ser permitidas ser cuidadas. Porque tem muitas mulheres, e as pesquisas estão mostrando que as mulheres estão muito mais à frente da parte financeira dentro das famílias. Essas mulheres estão invertendo papéis. Isso. Porque o provedor é o homem, né? Pelo fato dela estar no financeiro ali, acaba invertendo os papéis. Mas desde que o mundo é mundo, o sacerdote do lar é um homem, o provedor é um homem, independente de quem está controlando o financeiro da família. Nós somos submissas. O que é estar submissa? É estar próximo de uma missão, né? do seu parceiro. Então a gente tem que ter esse entendimento que nós somos mulheres, mas nós também somos frágeis. Então, se precisar estar frágil, dê ajuda, sinta-se frágil e peça ajuda também, porque a gente adoece menos também. Então é uma das coisas que eu falo muito para as mulheres, né? De ter esse cuidado, esse autocuidado com ela, de ter esse entendimento que nós não somos mulheres maravilhas, nós somos de carne e osso e que a gente precisa se cuidar cada vez mais dos nossos pensamentos e também do nosso físico. Eu quero agradecer. Eu que agradeço. Por essa oportunidade, realmente dá vontade de falar, porque quando Deus coloca na nossa vida uma missão, um propósito, e a gente entende isso, né? A gente coloca à frente de todas as coisas. Então, a gente precisa abrir mais a nossa boca para abençoar mais pessoas, para a gente trazer informações que informam e não que deformam, como a gente vê muito, né, nas redes sociais. E também, aqui é um canal também, né? Um canal onde você está levando informações, trazendo profissionais, está fazendo o seu diferencial. Hoje é um dia que nós separamos, eu me sinto honrada quando alguém me convida, eu faço questão de participar, porque eu sei que ali a palavra de Deus não volta vazia, né? E quando a gente cumpre o propósito de Deus também, aqui muitas mulheres serão impactadas com essas informações, que muitas vezes parecem óbvias, mas o óbvio precisa ser dito. É que Deus abençoe sua vida. Amém. Gratidão. Amém, muito obrigada. E assim, que Deus continue lhe dando sabedoria, saúde para você continuar nessa missão que Ele confiou a você. Então, muito obrigada. Amém, eu quero agradecer demais. E por trás, né, de todas essas câmeras aqui, tem pessoas trabalhando, né? Isso. Não é só a gente. Para a gente estar aqui, alguém acordou mais cedo, alguém preparou esse espaço maravilhoso. Temos aqui 2 pessoas atrás,
O Jorge que está dando esse apoio aí, que está monitorando aí as câmeras. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por estar aqui nessa manhã, gravando aqui com a gente. E também Carolyn, que está ali, videomaker, acordou cedo. Aliás, ela nem acordou, nem dormiu. E veio, sim, também pegar uns videozinhos para a gente estar divulgando esse trabalho maravilhoso. Pronto, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. E chegou a hora do nosso momento da dica. E a dica de hoje é super especial. É o 5º encontro das Leoas Aliançadas com o tema Transflorar. Será amanhã, dia 6 de setembro, a partir das 12h30 no Hotel Sesc. Vale a pena conferir. E a partir de hoje nós temos uma novidade no nosso programa. O Recanto Evangélico, na pessoa da senhora Olga, está patrocinando um livro todos os meses. Então, se você quer ganhar esse livro aqui com o tema Mude Isso, basta colocar nos comentários: eu quero participar. E no final do mês nós iremos fazer o sorteio e dizer quem foi o ganhador, e você vai receber esse livro em sua casa. Então participe, coloca aí nos comentários: eu quero participar. Alimento para a alma e edificação para a vida cristã. Na livraria Recanto Evangélico você encontra mais do que livros. Encontra mensagens que transformam, fortalecem a fé e aproximam você de Deus. Bíblias, devocionais, literatura cristã, materiais para estudo, louvor, presentes e artigos que edificam o coração e inspiram a caminhada espiritual. Tudo escolhido com carinho para abençoar você e sua família. Contamos com Disque Entrega. Ligue 98877-2546 e receba no conforto da sua casa. Faça-nos uma visita. Rua Urquiza Leal, 1080, bairro Grajeru, Aracaju. Descubra um recanto de paz, fé e sabedoria. Livraria Recanto Evangélico. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para 2 casais super especiais. Eles vão para Gilvan Batista e Janeide Alves e Jorge Eduardo e Rosimeire Xavier, pessoas que eu amo muito. Beijão para vocês! E se você gostou do nosso conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. E o Conectando Vidas fica por aqui. Fique com Deus, um ótimo final de semana!